Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Augusta, Rainha do Céu, Senhora dos Anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis vossas legiões celestes para que persiga e combata os demônios por toda parte, refreando sua audácia e precipitando no abismo. Quem como Deus ninguém, ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Oração ao Arcanjo São Rafael. Ficai conosco, ó Arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus. Afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito, e trazei-nos saúde e toda a plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Glorioso Arcanjo Rafael, que vos dignaste tomar a aparência de um simples viajante, para vos fazer o protetor do jovem Tobias. Ensinai-nos a viver sobrenaturalmente, elevando sem cessar nossas almas acima das coisas terrestres. Vinde em nosso socorro no momento das tentações e ajudai-nos a afastar de nossas almas e de nossos trabalhos toda a influência do inferno. Ensinai-nos a viver nesse espírito de fé que sabe reconhecer a misericórdia divina em todas as provações e a utilizar para a salvação de nossas almas. Obtende para nós a graça de uma inteira conformidade com a vontade divina. Seja que ela nos conceda a cura dos nossos males, ou que recuse o que lhe pedimos. São Rafael, guia, protetor e companheiro de Tobias, dirige-nos no caminho da salvação, preservai-nos de todo perigo e conduze-nos ao céu. Assim seja. Capítulo 2. Tobit fica cego. Então, apesar de Tobit, que é o pai de Tobias, ser um homem muito justo e muito caridoso, ele fica cego. Então, aqui, esse é um livro que mostra que coisas ruins acontecem também com pessoas boas. Algum tempo depois, em um dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobit. Ele disse então ao seu filho: vai buscar alguns homens piedosos de nossa tribo para comerem conosco. Ele saiu, mas logo voltou anunciando ao pai que um dos filhos de Israel jazia degolado na praça. Alguém que era das tribos, né? Tobit levantou-se imediatamente da mesa, sem nada haver comido, então ele estava de jejum, e foi aonde estava o cadáver. Tomou-o e levou-o clandestinamente para sua casa, a fim de sepultá-lo com cuidado depois do sol posto. Tendo escondido o cadáver, começou a comer um prato com pranto e tremor, lembrando-se do oráculo que o Senhor tinha pronunciado pela boca do profeta Amós. O oráculo é o seguinte: converterei vossas festas em luto e vossos cânticos em elegias fúnebres. Então, a gente sabe que o livro de Amós veio antes desse livro de Tobias. Lembrando que o livro de Amós, ele está lá na frente, ele é quase um dos últimos, é os últimos ali dos profetas, depois de Oséias, depois de Joel, aí vem o livro de Amós, que já estava falando sobre as coisas que aconteceriam com os israelitas. Então, esse livro, apesar o livro de Tobias, ele fica bem na frente, mas o livro de Amós bem atrás, né? Bem mais para trás, assim, continuando a Bíblia, né? Quase lá perto do Novo Testamento. Então, é importante a gente ver quando cada livro foi escrito para a gente tentar entender, né? Na verdade, a Bíblia é um grande quebra-cabeça. Ela não é algo simples, ela não está revelada facilmente, você tem que ser revelado por Deus. Deus é que vai te mostrar como é que você vai ler a Bíblia, como é que você vai entender a Bíblia
O que a Bíblia quer dizer? Ela não é para qualquer pessoa. Sem revelação de Deus e sem inspiração do Espírito Santo, é impossível entender a Bíblia. Quando o sol se pôs, ele foi e o sepultou. Seus vizinhos criticavam-no unanimemente, dizendo: já uma vez ordenaram que te matassem, precisamente por isso o mal escapaste dessa sentença de morte. Recomeças a enterrar os cadáveres. Então, as pessoas começaram a criticar ele, né? Mas Tobit temia mais a Deus do que o rei, e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os inumava durante a noite. Ora, aconteceu que um dia, cansado desse trabalho, foi para sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Ou seja, dormiu praticamente sentado. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas esterco quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Deus permitiu que... Misericórdia, normal essas coisas. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova, para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servissem de exemplo à posteridade. Então aqui está dizendo, coisas boas acontecem com homens justos, né? Foi colocado no livro de Jó, lá no início do livro de Jó fala, Jó era um homem justo, ele não adianta tentar folhear o livro de Jó e achar o porquê que Jó sofria, porquê que Jó acontecia aquelas coisas com ele, né? É o que acontece muito nessas religiões, nas religiões pagãs e nessa coisa também da psicossomática, né? A gente quer encontrar um motivo na vida da pessoa que justifique os problemas dela. E eu mesmo, muitas vezes, fico fazendo isso. Mas Deus fala que tem algumas pessoas que não, que simplesmente sofrem porque elas são mártires, porque elas são escolhidas por Deus para sofrer. Não tem mais um porquê por trás. Ela sofre de mazelas, doenças, sofrimentos, porque Deus a tem muito próxima e quer provar. E essa prova não é nem de Deus, ela é mesmo do demônio. O demônio quer atentar e Deus permite para que aquela pessoa se fortaleça na fé. Assim como aconteceu com Pedro, né, quando ele foi andar nas águas e Jesus deixou, mas ele caiu. E aí ele teve aquela coisa de olhar para Jesus de novo e começar a compreender que quando ele tira os olhos de Jesus, ele pode cair. Então é a mesma coisa, né? Aqui, Deus está provando, principalmente como o Tobit, ele já deu muitas provas para Deus de que ele é fiel. Nesse caso aqui, aquelas provas aparentes, provas de que ele, visuais, todo mundo está vendo que ele é justo, que ele ama a Deus, que ele tem temor a Deus. Só que aí Deus quer essa prova da doença, a prova que aflige o corpo e a alma da própria pessoa, é a maior prova de amor que tem. Porque ninguém tá vendo. Porque é uma coisa que só fica entre você, seu coração e Deus, né? Não tem nada que você possa dar para Deus quando você tá doente, quando você tá cansado, quando você tá com o corpo todo destruído. Você não tem nada, nenhuma prova física. A única prova da fidelidade está no amor. O que está dentro? Você está aceitando com tranquilidade ou você está revoltado? Esse tipo de coisa. Quando você dá muita prova física, aí vem a prova emocional, aquela prova interior, né? Quando você mostra muito exteriormente que você é fiel a Deus, aí você tem que provar interiormente, onde ninguém está vendo. Como havia sempre temido a Deus desde a sua infância e guardado seus mandamentos, ele não se afligiu, nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor de Deus.
e continua a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Assim como o bem-aventurado Jó foi insultado por outros chefes, assim seus parentes e amigos escarneciam de seu comportamento. Onde está, diziam eles, essa esperança pelo cujo amor deste esmola e sepultaste os mortos? Então, a pessoa que é muito próxima de Deus e Deus deixa essas coisas acontecer, é natural de que as pessoas que estão de fora e elas não reconhecem essa proximidade da pessoa que é próxima a Deus, e ver essa pessoa passando por dificuldades, as pessoas em volta elas começam a questionar a fé dessa pessoa e questionar quem é esse Deus que essa pessoa serve. É normal, porque elas estão num outro nível de relacionamento com Deus, porque existem vários níveis de relacionamento com Deus. E quanto mais próximo de Deus, mais provação você tem, mais você peca até, mais você cai, né? Para Deus, ele permite que a gente caia para que a gente nunca acredite nas nossas forças. Quanto mais próximo de Deus, mais fraco a pessoa ela aparenta ser e ela é. E somente ela só sobra a fé. Quanto mais próximo de Deus, menos força você tem em todos os quesitos da sua vida. Só que você tem uma fé muito forte de que você é como se você soubesse que Deus tá te provando que tá tudo bem. Tipo, tá na mão de Deus e não vai acontecer nada. E eu também não preciso fazer força. Então, eu aprendi isso com Taiga, né? No hospital com Taiga. Onde está, diziam eles, essa esperança por cujo amor deste esmolas e sepultaste os mortos? Porém, Tobit respondia-os, dizendo: Não faleis assim. Somos filhos dos santos patriarcas e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. Aqui isso aqui é praticamente uma promessa. Aqueles que a fé não titubeia, eles vencem a batalha. Ora, Ana, sua mulher, ia todos os dias tecer e trazia o que ela ganhava com o trabalho de suas mãos. Foi assim que, tendo trazido para casa um cabrito que recebera como gratificação, seu marido ouviu o balir e disse, né? Ouviu o barulhinho, né? Do aquele bé, né, alguma coisa assim do cabrito, e falou para ela: vê que ele não tenha sido roubado, restitui-o ao seu proprietário, porque não nos é permitido comer e nem mesmo tocar o que foi roubado. Quando um homem é justo, ele é muito justo mesmo. Ele tem medo, esse medo é um temor a Deus, a ponto dele não querer tocar naquilo que é profanado. Ele não quer tocar, porque ele sabe as consequências disso. Se trazer algo para casa de que não sabe qual é a origem, de que ganhar alguma coisa de que não se sabe a origem, porque todas as coisas elas vêm. Então, essa a visão, a pessoa que tem a proximidade de Deus, ela tem uma visão cosmogônica. Ela sabe que o negócio não é só aquilo ali que você está vendo. Ela sabe que tudo tem um lado muito maior do que aquilo que você está vendo. Então, ele já de início, ele já tem temor quando ele vê aquele cabrito, porque ele não sabe de onde veio. E ainda mais ele está passando por prova. Ao que lhe respondeu sua mulher com indignação. A mulher ficou passada. É normal a pessoa que não está em proximidade com Deus ficar achando que a outra pessoa está fanática, que a outra pessoa não entende, que a outra pessoa pirou a cabeça, que está indo longe demais. Aí ela responde a ele: tua esperança é manifestadamente vã. Tá vendo? Tipo assim, olha o que tá acontecendo com você. Você tá aí cego, pelo amor de Deus. Ela tinha argumentos ainda, isso que é o mais doloroso, né? Agora, tuas esmolas mostram bem o que valem. Ela tá zombando da fé dele, ela tá zombando de quem ele é.
É normal, todo mundo que está próximo de Deus passa por isso. Se não passar por isso, quer dizer que não está próximo de Deus. É o mais normal que tem na vida da pessoa próxima a Deus. Com essas e outras palavras semelhantes, ela censurava-o duramente. E assim a gente termina o dia de hoje. Amanhã eu leio mais. Ladainha do Arcanjo Rafael. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Deus Pai Celestial, Criador dos Espíritos Celestes, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, a quem os anjos desejam sempre contemplar, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, felicidade dos espíritos bem-aventurados, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, glória dos santos anjos, tende piedade de nós. São Rafael, anjo da saúde, rogai por nós. São Rafael, um dos 7 espíritos que estão sempre diante do trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, fiel condutor de Tobias, rogai por nós. São Rafael, que afastais para longe de nós os espíritos malignos, rogai por nós. São Rafael, que levais nossas preces ao trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, auxílio nas tribulações, rogai por nós. São Rafael, consolo nas necessidades, rogai por nós. São Rafael, que tornais felizes os vossos devotos, rogai por nós. Jesus Cristo, felicidade dos anjos, perdoai-nos. Jesus Cristo, glória dos espíritos celestes, ouvi-nos. Jesus Cristo, esplendor dos exércitos celestes, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que em vossa inefável providência fizeste São Rafael, o condutor fiel de vossos filhos em suas viagens, humildemente vos imploramos que possamos ser conduzidos por ele no caminho da salvação. Experimentemos seu exílio nas doenças do corpo e da alma. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.